Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino. E estou hoje com a presença da professora Viviane, de História. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Vinícius. Juntamente com a nossa intérprete de Libras, Mariana Tupinambá. Olá, Mariana. Para a gente, então, dar início à nossa aula interdisciplinar sobre os 300 anos de Minas Gerais, onde, então, fecharemos esse ciclo para o ensino médio. Trataremos, então, na aula de hoje, sobre a sucessão ecológica no Cerrado Mineiro, onde o objetivo da aula vai ser compreender o processo de colonização no estado de Minas Gerais, conhecer os ciclos econômicos nos 300 anos de Minas Gerais e seus impactos para o meio ambiente e compreender a dinâmica da sucessão ecológica no Cerrado Mineiro. Nós, então, trabalhamos aí na aula no terceiro ano a respeito, então, sobre o fluxo de matéria e de energia, na natureza. E, com isso, nós vamos ver, então, a questão da sucessão ecológica, onde uma comunidade, então, ela vai se estabilizar. Mas antes, vamos, então, conhecer um pouco, só a gente relembrar sobre os biomas presentes no nosso estado? Bom, nós sabemos, então, que o território mineiro, ele é ocupado praticamente, cerca de 54% do seu território é o cerrado, que a gente pode ver aqui, olha, perfeitamente, que está registrado aqui em amarelo no nosso mapa. Seguido depois, então, em Mata Atlântica e algumas partes na região norte do nosso estado, a questão da Caatinga. Mas então, como a gente viu aqui no nosso mapa, o cerrado ele vai ser predominante no nosso território e é o bioma característico nosso, onde esse cerrado ele vai possuir várias variações. Se a gente for analisar, existem cerca aí de 11 variações aí no cerrado, onde nós temos áreas onde são mais arbóreas, mais digamos assim, mais florestais, digamos assim, e áreas que são mais campos limpos, campos com herbáceas, mas sempre com a característica predominante do cerrado. E com isso, então, a professora Viviane vai trazer aqui para a gente o porquê dessa exploração no cerrado, o porquê essa importância do cerrado nos 300 anos aqui do nosso estado. Então, é sempre bom a gente falar do cerrado do ponto de vista biológico, mas é muito importante também a gente conhecer essa história. Como é que a gente passou por tempos, por ciclos aí de devastação? Quais as situações que fizeram com que a nossa região, com que o nosso bioma, ele sofresse tantas alterações? Então, para a gente falar sobre isso, nós vamos citar aqui alguns fatores que promoveram a alteração da vegetação mineira. O nosso primeiro fator é a colonização portuguesa, Então, nossa história do Brasil, desde que foi aí encontrado, e começou a ser ocupado, a gente já vai ter aí uma série de alterações. Então, do século XVI ao século XIX, nós fomos colônia de Portugal. E os portugueses viam a colônia como um ponto importante para a sustentação da economia da metrópole. Então, o objetivo maior era observar, investigar e, claro, descobrindo fontes de riqueza, explorar o máximo possível. Então, essa exploração, em nenhum momento, ela vai levar em conta as questões aí, da nossa natureza, da preservação, muito pelo contrário, é uma exploração que ela é bem predatória mesmo. Então, isso vai alterar muito a nossa vegetação. Então, quais as características dessa colonização, desse processo aí de exploração, Nós podemos falar primeiramente de relações de poder, no qual, a coroa portuguesa, ela exerce um poder sobre a sua colônia, E aí existe o sistema colonial em que a colônia ela tem uma função de complementar a economia da metrópole. Então, o Brasil ele é visto como uma complementação econômica. E essa forma de entender o Brasil, a nossa colônia, ela é geradora de tanta devastação também. Então, nessas relações de poder, existia aí a questão da dominação, interesse de dominar,
A justificativa religiosa, né, que é a catequização, a questão aí do povoamento, ou seja, é preciso povoar o lugar para que outro país, né, para que outro estado não domine essa região, isso é muito importante. A exploração, como nós falamos, e uma questão muito importante que é o ideário civilizatório, que é dizer que os europeus, sendo mais evoluídos, teriam a missão também de civilizar os povos atrasados que viviam aqui. O que a gente sabe que é muito errôneo, né? É uma expressão aí que não condiz, né, com a respeito da nossa população. A gente tem níveis, né, de conhecimento culturais que são diferentes, né, características, melhor dizendo, culturais diferentes, mas não há aí uma forma de colocar isso como superior ou inferior, né? Então, outros fatores aí para a nossa devastação aí, a questão do desbravamento do interior. A gente também chama de desbravamento do sertão. E é muito interessante falar no desbravamento do sertão, né? O professor Vinícius pode até falar um pouco disso, porque não é um sertão. Na verdade, a gente sabe da vegetação nossa, né? Que é um cerrado, que a gente tem muitas florestas e tal. Mas os portugueses chamavam de sertão por ser um lugar desconhecido, né? Um lugar aí, talvez até perigoso, né? Um local aí que oferecia dificuldades, né? Mas a palavra sertão na biologia, professor Vinícius, ela refere-se a outro, né? Outro tipo de... Ela vai se referir, né? Quando a gente fala em Caatinga, sobre os estratos aí da Caatinga, a gente tem, né, o sertão nordestino, que a gente costuma falar, né, que vai ser aquela região mais interiorana, onde um pouco vai ser mais seca. E essa questão também, quando fala-se do sertão, né, de desbravamento do sertão, a gente tem que pensar porque os colonizadores eles chegaram pelo litoral. Então, eles saem de um bioma de Mata Atlântica, floresta, com clima completamente diferente, e à medida que vai, então, né, desbravando aí para o nosso interior aqui de Minas Gerais, vamos pegar aqui, por exemplo, então, a região de Ouro Preto, né, que está aqui mais próxima, que é a região metropolitana, onde foi uma cidade histórica importante, Mariana, Ouro Preto, na questão mineração e em outros aspectos históricos. Eles, então, perceberam essa estratificação, essa diferença da vegetação em relação ao litoral, que eles estavam acostumados no Rio de Janeiro, e chegando aqui, então, para a gente, aqui no nosso território, era completamente diferente, uma vegetação mais seca, árvores, né, troncos retorcidos, dependendo do tipo do extrato do cerrado, aquela vegetação mais arbustiva, herbácea. Então, isso causou, então, um certo estranhamento. Né? Então, isso vem trazendo uma grande, digamos assim, modificação e curiosidade a respeito disso. Então, a gente falar a respeito desse desbravamento, né, a gente até volta na questão aí dos motivos, né, e dentre os tantos motivos que nós podemos citar, a nossa imagem até fala dos prisioneiros, os índios, né, os povos indígenas que foram escravizados nesse contexto. Então, muitas missões, muitas expedições que exploravam o sertão buscavam, além de riquezas minerais, né, pessoas para serem escravizadas nesse contexto. Então, isso é uma marca muito forte também aí para essa devastação e para essa alteração das características naturais do local, né? Então, a gente tem algumas características aí desse processo exploratório, né? A gente fala que esse desbravamento do interior, né, que é um processo de expansão e conquista do território brasileiro, ele é muito marcado por vários tipos de expedições, né? A gente chama atenção para as entradas e as bandeiras. As entradas são expedições oficiais, né? A própria coroa portuguesa financiava, e o interesse era justamente conhecer o local, né? Mapear as riquezas, né? Analisar melhor o território e levar o máximo de informação possível para que a coroa portuguesa pudesse explorar mais, né? E as bandeiras, que já eram empreendimentos particulares, né? Pessoas que se lançavam aí, né? Que não respeitavam muito a questão do Tratado de Tordesilhas, né? Qual território era dos portugueses, qual era dos espanhóis, mas que se lançaram nessa aventura para descobrir algo, para conseguir alguma riqueza e também escravizar nativos. Então, a gente até fala muito das bandeiras paulistas, né? E é atribuído aos bandeirantes paulistas a descoberta do ouro na nossa região. Outro fator, né, que aí a gente já vai relacionando é a questão da descoberta do ouro, que a gente acabou de falar, né? Que essa descoberta, ela vai gerar uma alteração
substancial na região de hoje é Minas Gerais, né? Justamente porque ela vai chamar a atenção. A gente fala que há um deslocamento das atenções, né? Que antes ficava muito na região nordeste e depois passa para a região sudeste, né? E centro-oeste. Então, há aí, né, uma preocupação muito grande com as riquezas que essa região ela vai oferecer. Então, a gente tem a descoberta e o processo de exploração do ouro, a formação de povoamentos, né? Então, não é só alteração no solo por causa da retirada do ouro, mas a gente vai ter também as moradias que vão ser construídas ali nos locais, né? As relações com o meio, porque eles precisam produzir, eles precisam se alimentar, né? Então, a gente tem uma série de alteração. Então, como eu falei, a gente tem essa mudança do eixo político que sai do Nordeste e vem para a região, né, Sudeste, onde Minas Gerais está. E um crescimento demográfico muito grande também é uma característica, né, gente? Porque quando se descobriu o ouro, o que a gente tem é uma verdadeira corrida, né? Então, pessoas saem de vários lugares, tanto do Brasil quanto de Portugal, de outras regiões, com aquele desejo de ficar rico da noite para o dia. E realmente, de início, o ouro ele era encontrado tão facilmente, né, que as pessoas se enriqueciam mesmo. E tudo isso fez movimentar também o mercado interno, que gera a necessidade de plantio, né, de alimentos também. E a agricultura, ela também promove, né, Vinícius, uma alteração no solo, uma alteração na vegetação. Né? Exatamente, a partir do momento, então, né, principalmente essa questão do povoamento, da mineração, já vem, então, tendo um impacto ambiental aí, a questão, né, do desmatamento, de tudo mais. E quando vem, então, a questão da agricultura, ela se acaba o quê? Plantando, retirando, então, a vegetação nativa. Por mais que a gente sabe que o solo do Cerrado, ele é um solo pouco propício, né, um solo mais ácido, mas eles encontraram, então, produtos que são fontes que podem ser cultivados aqui, a questão até mesmo da própria pecuária, que vai ser bem forte, que Viviane vai falar mais para frente um pouco, e isso acaba o quê? Causando um impacto ambiental aí, se a gente for ver, muito grande. Mas, Vinícius, como assim? Não é aquele impacto ambiental onde eu vou ali, minero, igual a gente pode ver principalmente ali na cidade de Itabira, quem conhece, né? Uma região ali que foi muito minerada, que ficou muito descaracterizada. A região de Itabirito também aconteceu isso. Até a própria Mariana, Ouro Preto, a gente consegue perceber algumas alterações ali, né, em questão, digamos assim, ambiental. Mas quando a gente vem na questão da agricultura e da pecuária, isso ela traz sim um impacto muito grande para o solo. A partir do momento então que a gente tem um grande volume de criação de gado e de exploração e plantando ali, tratando esse solo de outras maneiras, eu estou alterando a característica, essa dinâmica local. Então isso pode acontecer vários assim, impactos que isso ao longo prazo, isso vai gerar uma descaracterização. Realmente, né, Vinícius? Então, essas alterações, elas vão marcar mesmo, né, as nossas características atuais. Então, a gente vai falar sobre a decadência do ouro, exatamente, porque a gente já iniciou aqui, né, e a pecuária e a agricultura. Bom, a questão do ouro, gente, ela foi muito importante para a nossa história. A gente fala que Minas Gerais, ela é Minas Gerais justamente por causa da exploração do ouro, né? Nosso próprio nome já carrega para a gente essa questão da presença de minas de ouro, e isso é muito importante. A gente nasce a partir dessa exploração aurífera, mas essa exploração, ela não é infinita, né? Esse ouro, ele não é infinito, né? Então, cada vez mais, quando mais se retirava, mais eram necessárias técnicas mais sofisticadas para a retirada do ouro. Então, essas técnicas que elas não eram de fácil acesso, elas acabaram limitando a exploração, né? Então, a gente tinha aí a falta dessas técnicas que permitiriam a continuidade dessa exploração. Então, a gente tem o esgotamento das minas também, né? Porque a gente sabe, tudo que retira e não coloca de novo acaba, né? Então, a gente precisa entender que há um esgotamento também. A necessidade de víveres, ou seja, né, de meios de sobrevivência, a gente precisa de alimento. As pessoas que estão na região, elas se firmaram ali, elas fixaram ali, elas precisam comer, elas precisam viver, né? Então, a gente tem um crescimento muito grande da agricultura e da pecuária. É até muito interessante a gente falar, porque como a gente teve um processo de povoamento acelerado por causa da questão da mineração, as pessoas contam que o que hoje a gente gasta para comprar um anel de ouro, por exemplo, ou uma aliança de ouro, né? É o preço de uma galinha naquela época. Tão caro que era a alimentação. Porque as pessoas vieram tão focadas na mineração que aí você não tinha alimento suficiente. Então, o gado, os alimentos vinham de muito longe, o que encarecia muito.
Com o tempo, as pessoas perceberam que a plantação e a pecuária poderia ser tanto lucrativa quanto a exploração aurífera, já que a necessidade ela só aumentava, né? Então, a gente tem aí uma marca muito grande, essa é uma imagem que ajuda a gente muito a perceber essa alteração do solo, né? Como há uma manipulação aí por causa da extração do ouro. Né? Então, a gente fala do processo de colonização político, né? Mas esse processo de colonização ecológico. Né? Então, como resultado, a gente tem cerca de 66% da vegetação de Minas Gerais devastada pelo processo colonizador. Né? A gente tem a exploração aurífera como uma das maiores responsáveis aí pelas alterações e ocupação do território. A perda da cobertura vegetal ela acaba se agravando, né, com o avanço da pecuária, que também, né, é um fator que afeta a permeabilidade do solo. E a gente tem a questão do uso do fogo, que é recorrente, né, que foi recorrente como uma maneira de utilização do solo, que dificulta ainda mais essa recuperação do nosso solo. E aí, quando a gente vê essa questão, principalmente, igual a Viviane falou, da ocupação, né, cerca de 66% aí, né, da cobertura vegetal do Cerrado, ela foi devastada. Isso aconteceu muito também, início aí na década de 60, 40, 50, 60, devido então a esse processo então de urbanização. Porque o que é que vai acontecer? Aconteceu um desmatamento muito grande e com isso a utilização do fogo, porque se a gente parar para pensar, existem períodos de seca no nosso estado, onde as queimadas são propícias, então isso prejudicou muito. E aí quando nós falamos, né, que a pressão demográfica ela gerou a redução das florestas, né, e a colonização portuguesa ela causou grande degradação natural, o empobrecimento do solo e a redução da biodiversidade. E isso vai alterar então e vai interferir na sucessão ecológica que a gente vai ver aqui. Nós sabemos que a sucessão ecológica no Cerrado, né, o Cerrado propriamente em si, ele pode ser considerado o que nós chamamos de uma comunidade clímax, ou seja, uma comunidade onde possui o equilíbrio. Nós já vimos isso na nossa aula, né, na aula anterior, onde falamos sobre produtividade, mas a gente vem aqui falando um pouco, por quê? Quando eu tenho, então, o que nós chamamos de sucessão ecológica secundária, onde eu tenho uma área e essa área, então, ela foi ou desmatada, ela sofreu algum impacto, mas restou ainda alguns seres vivos, ocorre, então, um processo de sucessão, ou seja, de equilíbrio, onde eu tenho algumas espécies pioneiras ali que vão colonizando e com isso, então, aumentando-se a produtividade daquele ecossistema ou daquela comunidade, até chegar, então, no que nós chamamos de uma comunidade clímax. O Cerrado, ele possui essa dinâmica de ser uma comunidade clímax devido, então, à sua diversidade, a algumas características bem específicas que vão fazer isso. E com essa intensificação do desmatamento, por exemplo, até mesmo da utilização do fogo, igual a gente pode ver aqui, ela vai modificar um pouco esse processo de sucessão ecológica. Igual a gente sabe que é um processo bem dinâmico, que vai variar muito, vai mudar isso. E a extensão, quando nós temos aí essa extensão dessa área, quando ela vai ser muito grande, ela vai influenciar sim nessa taxa de sucessão, porque vai demorar mais tempo para se recuperar e para ter então o que nós chamamos aí de uma comunidade clímax, que eu venho tanto falando, que vai ser, digamos que essa cobertura original, voltar a ser o que era. E quando nós temos o fogo aí, o fogo, eu já falei isso em outras aulas, mas o fogo em alguns momentos ele é benéfico para o cerrado. Porque existem algumas plantas, né, que são adaptadas a isso, então quando tem o fogo pode quebrar a dormência da semente ou pode auxiliar na dispersão. Os animais, então, eles possuem adaptações, o hábito de viver em tocas ou abaixo do solo. Isso tudo, de maneira controlada e natural, é benéfico para o cerrado. Mas a partir do momento, então, que nós temos aí o avanço da pecuária, onde é muito mais fácil eu tacar fogo, então, nisso tudo para crescer um novo plantio, aí, novas espécies de planta para alimentar o meu gado ou tratar o solo, isso vai causar um desequilíbrio e vem modificando dia a dia aí o nosso cerrado. Tanto que a gente sabe que perdeu cerca de 66% da cobertura total do cerrado, hoje já não existe mais. E aí esses fatores, então, utilização do fogo mais a pecuária, está relacionada à fertilidade do solo e vão reduzir a velocidade de recuperação. E esse fogo, como eu falei, ele vai ser um fator ecológico importante.
Bom, nossas referências, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenham compreendido aí esse processo de dinâmica. Agradeço a presença de vocês, eu e Vivi, e esperamos vocês então para uma próxima aula. Até mais!